Ok, nós estamos de volta com o programa Voz Batista e esse tempo nós vamos aplicar uma palavra de Deus. E o texto está em Lucas capítulo 18, do verso 1 ao 8. O texto diz assim: Contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava os homens. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que ia ter com ele, dizendo: Faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: Ainda que eu não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me incomoda, hei de fazer-lhe justiça para que ela não continue a vir molestar-me. Prosseguiu o Senhor: Ouvi o que esse juiz diz, e não fará Deus justiça aos seus escolhidos que dia e noite clamam a ele, já que é longânimo para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Não desista, é o tema dessa mensagem, não desista de orar. Há uma canção muito bonita que diz: que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, nossa fé está no nosso Deus. Que os céus nessa noite se abram através da minha e da sua oração. Que a gente tenha uma vida de oração. Porque a oração, irmãos, é a chave que abre os céus através da nossa vida em clamor a Deus. E esse texto começa dizendo que Jesus contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Aprendemos aqui que orar é um dever, assim como você estudava quando criança. E levava o dever de casa, e tinha que fazer todos os dias até o final de semana. Assim é a vida de um crente em relação à oração. Daniel orava 3 vezes ao dia. Mesmo quando proibido de orar em Babilônia, lá em Daniel 6, no verso 10, diz assim: Quando Daniel soube que o edital estava assinado, entrou em sua casa, no seu quarto, em cima, onde estavam abertas as janelas que davam para o lado de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Precisamos aprender com essa viúva, precisamos aprender com Daniel, precisamos aprender com o Mestre Jesus. E às vezes, diante das pressões, nós esmorecemos, nós desistimos de orar. Não desista. Às vezes, diante do cansaço, da dor, da enfermidade, do desânimo, nós paramos de orar. Não desista. Amanhã nós temos culto de oração na igreja, é o dia da gente orar, não vai orar só na igreja, ora todo dia em casa, ora segunda, ora terça, ora quarta, ora quinta, ora sexta, ora sábado, ora domingo. E Jesus começa a contar a parábola e diz, dizendo no verso 2, havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava os homens. No caminho da oração, nós encontraremos barreiras humanas. Esse juiz não temia, nem respeitava ninguém. Imagine você encontrar alguém, imagine ter que vencer uma barreira dessa, mas se você não vence na força do braço, você vai vencer em oração. Às vezes a gente resolve na porrada, no braço da carne, né? É uma palavra até pesada, né? Olha, não é com as armas humanas. Às vezes, a vontade que a gente tem é dizer até umas besteiras, não é? Mas não faça isso não. Abra a boca para Deus. Clame a Deus. Às vezes nós encontramos pelo caminho um Senaqueribe que nos desafia, um gigante Golias. E aí a gente faz o caminho da oração. Em 2 Crônicas 32, a Bíblia diz que Senaqueribe, rei da Síria, enquanto estava lá em Jerusalém, enviou os servos a Jerusalém, a Ezequias, para desafiar. Ele mandou dizendo que ia sitiar
Jerusalém, que ia arrebentar com Jerusalém e que ninguém podia impedir isso. Mas sabe o que é que Ezequias faz? Ele apresenta aquela carta a Deus. Ele ora, juntamente com Isaías. E sabe o que é que Deus faz? Deus manda socorro. Deus manda poder dos céus. Deus manda um anjo que somente aquele anjo, ele destrói 185 mil do exército de Senaqueribe. A oração, meu irmão, é o poder de Deus ativado na terra. Ore, não desista diante dos empecilhos, das barreiras, dos juízes iníquos, dos causos impossíveis na terra. Ore, porque o texto diz no verso 3, havia também naquela mesma cidade uma viúva, que ia ter com ele dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. Jesus fala sobre uma viúva que vai até o juiz mau para pedir justiça contra alguém. Esta viúva é de uma coragem tremenda, e até um juiz iníquo, mau, e ainda por cima, por justiça. Quem é mau, ímpio, iníquo, pecador deliberado, está preocupado em fazer justiça? Era praticamente impossível, mas essa mulher não desiste. Esta viúva não considera isso como barreira. Assim deve ser cada um de nós. Não deixar que as dificuldades nos tire a oração nem a fé. Se essa mulher foi até o juiz mau, imagine a Deus em oração. É a Deus que a gente vai, e juiz é Deus. Aleluia. E por algum tempo não quis atendê-la. Primeiro o juiz não quis atender, e às vezes nós nos sentiremos assim. Parece que as nossas orações estão no vácuo sem resposta. Parece. Mas ela desistiu? Não. Ela insistiu. Todo dia. Sabe, irmãos? Depois que ela bateu, que ela insistiu, a parte B do verso diz, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me incomoda, hei de fazer-lhe justiça para que ela não continue a me importunar. A perseverança, a insistência e a não desistência da viúva moveu o coração do juiz iníquo. É o que eu falei no início do programa. Atos 4:31 diz, e tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. Querido, a oração treme lugar, a oração quebranta corações, a oração abre portas, a oração dá autoridade, da unção, da graça. A ação que o juiz executa é contrário aos seus costumes. Ele que é mau, agora resolve fazer justiça. As nossas orações faz com que Deus mova corações. As nossas orações transformam homens maus na terra. Deus transforma corações. Deus quebra cadeias, Deus quebra cadeado, Deus quebra portas de ferro, de bronze. Cadeias são quebradas através da oração, e a minha oração nessa noite é que Deus, através das nossas orações, quebre cadeias em lugares que precisam ser quebrados. Movam corações em lugar que precisam serem movidos. E Jesus prosseguiu, dizendo, ouvi o que diz esse juiz injusto, e não fará Deus justiça aos seus escolhidos que dia e noite clamam a Ele, já que é longânimo para com eles? Jesus estava dizendo, olha, se os homens maus importunados cedem ao ponto de fazer justiça, imagine o nosso Deus, o nosso Pai, Ele não atenderá aos seus filhos escolhidos? Deus faz muito mais, meus irmãos. Veja que ponto importante. Jesus fala que seus filhos escolhidos devem clamar dia e noite. E o que é isso, meu irmão? Orar sempre, não esmorecer. As respostas podem demorar, mas Deus está trabalhando.
Deus está minando o campo do inimigo, Deus está quebrando corações, Deus está rachando os alicerces. Orar sempre, não esmorecer. O que fazer? 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. E Jesus completa no verso 8 dizendo: digo-vos que depressa lhes fará justiça. O Senhor pode agir rapidamente, pode se voltar rapidamente e fazer algo espetacular. Porque, irmãos, foi isso que o Senhor fez lá na enfermidade de Ezequias. O rei Ezequias adoeceu, esteve à morte. E o profeta foi lá e anunciar que Deus tinha mandado ele pôr a casa dele em ordem, porque ia morrer e não ia viver. E o que é que Ezequias faz? Ele vira o rosto para a parede, ele ora ao Senhor e impede que o Senhor lembre dele e ora na presença de Deus. E o que é que acontece? A palavra volta para Isaías, só que agora é a palavra de vida e de cura, não de morte. Deus retrocede aquilo que tinha decretado. Deus quebra decretos de morte na terra através de oração, meus irmãos. Porque Deus disse: volte lá, Isaías, e diga a Ezequias que eu ouvi as lágrimas dele, e eu vou curá-lo, eu vou acrescentar mais ainda muitos anos na vida dele, ainda vou livrar ele do rei da Síria, essa cidade, eu vou defender ele e essa cidade. Meus irmãos, ore, Deus vai fazer, Deus é poderoso para fazer muito mais. Aí Jesus encerra dizendo uma coisa muito interessante, ele diz: contudo, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Agora Jesus fala algo muito interessante, que ele voltará e faz uma pergunta: será que eu vou achar fé na terra? Certamente que Jesus diz isso porque muitos desistiram, muita gente fica pelo meio do caminho, muita gente desiste de orar, da fé e certamente de Jesus, mas nós não somos dos que desistimos. 2 Crônicas 7:14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O remédio para o Brasil, o remédio para a igreja, o remédio para a sua família, o remédio para este mundo perdido, no caos, nas trevas, no pecado, na desobediência, é orar, é dobrar os joelhos. Sabe por quê? Porque joelhos dobrados, igreja de pé e sarada. Joelhos dobrados, família de pé e sarada. Joelhos dobrados, nação brasileira de pé e sarada. Quem crê que Deus pode sarar nossa nação. Você crê nisso? Então ore comigo agora, onde você estiver. Nós vamos entrar na presença de Deus. Pai, nós estamos nessa noite na Tua presença, nesse lugar. E rogamos ao Senhor que vá de encontro agora a esse lar. Quebre as cadeias, destrone os principados e entre com salvação, entre com providência. Vá nesse leito de hospital, vá nesta empresa, vá nesta cidade, vá agora, Senhor, em socorro do teu povo, nesta igreja, nesse problema que parece insolúvel, assim como o Senhor deu vitória nesta parábola, aquela viúva, dá vitória ao teu povo, Senhor. Move a tua mão, Senhor, na nossa igreja, nessa cidade, em Quebrangulo, no nosso estado, no nosso Brasil. Ó Deus, varre da nossa nação todo mal, todo espírito contrário à tua palavra, ao teu povo, Senhor. Que caia por terra todo mal, Senhor, porque nós cremos em um Deus poderoso, um Deus que salva, um Deus que cura, um Deus que transforma, um Deus que faz milagre, um Deus que está vivo e que habita no meio do seu povo, Senhor. Nós oramos pelo aniversário da nossa igreja, oramos pela nossa convenção, oramos pela feira da Pechincha, oramos, ó Deus, para que o Senhor mova os corações e que seja uma celebração linda. Use o coral da Igreja Batista, da Primeira Igreja Batista da Laje, use o pregador pastor Wellington, use, Senhor, nosso ministério de música, use a nossa vida, usa, Pai, para a glória do teu nome, e que haja salvação, transformação e edificação de vidas. É a nossa oração, em nome de Jesus. Pois é, nós vamos ficando por aqui, desejando a você